Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje, 6 de setembro de 2023, e nós queremos engrandecer ao Senhor pela vida e pela oportunidade maravilhosa que Ele nos dá de podermos realizar a sua obra, estarmos envolvidos com a sua obra, especialmente com a questão educacional. Hoje que estaremos realizando a nossa aula de número 167, do CETADB, com a participação do pastor Ciro Sanches Zibordi. Nós teremos aqui algumas questões que nós já adiantamos até para os irmãos na semana passada, para que os irmãos pudessem estar, inclusive, divulgando, nos auxiliando na divulgação, uma vez que esta aula já estava programada para ser realizada nesta quarta-feira, véspera de feriado. Muitos irmãos, inclusive, passaram mensagem hoje, durante o dia, informando que não estariam na live porque estariam aproveitando para viajar. Haja vista que algumas regiões do país, na sexta-feira também será recesso, E aí o pessoal certamente vai aproveitar um feriado mais extenso, para estar saindo para se divertir com a família, para descansar ou ainda para realizar algum outro compromisso. O fato é que nós estamos aqui mais uma vez. Muito bem. Esta é a aula de número 167, sobre perguntas bíblicas gerais. Nós que temos as perguntas sempre catalogadas em 4 temas principais. Também dizer aos irmãos que dúvidas que os irmãos tenham em relação a essas questões bíblicas, você pode colocar aqui no comentário da live, ou ainda, se você preferir, mandar para a gente através das nossas redes sociais, CETADB, tanto no Instagram, quanto no YouTube, como também no Facebook, ou ainda através dos nossos contatos de WhatsApp. Se você acessar o site cetadb.com.br, ali você tem um ícone do WhatsApp que vai te direcionar para o WhatsApp geral da Secretaria, que é o 4399-814-9696. O Elton é quem está atendendo ali neste contato. Óbvio que agora não, Agora nós estamos realizando aqui ao vivo, ele não está lá, mas é ele quem dará retorno. Se você fizer este contato ainda hoje, ele te dará o retorno na sexta-feira, uma vez que amanhã nós não teremos expediente de trabalho no CETAD, porque é feriado de 7 de setembro, mas na sexta-feira, dia 8, estaremos a postos. Paz do Senhor, pastor Ciro Sanches Zibordi, conte a bênção, quanto ação. Paz do Senhor, pastor Ecos, tudo bem? Tudo chegando em ordem, sempre melhorando no Senhor. Tá chegando bem aí, Meu áudio? Tá sim, tranquilo. Deixa eu estou ajustando aqui, porque eu estava com outro posicionamento. Mas ficou joia, uma bênção. Eu estava Maravilha. Irmãos que amanhã é feriado, mas sexta-feira nós estaremos a postos, com toda a nossa equipe aqui na Secretaria do CETADB para atender. Então, dúvidas que vocês tenham, pode colocar aqui no comentário que a gente vai fazendo o registro, ou se não, pode mandar pelo WhatsApp, pelo e-mail, aqui na nossa bio, no Instagram CETADB, você tem ali os contatos de e-mail, de WhatsApp, os telefones, enfim. O fato é que fica fácil para falar com a gente. E a gente dá retorno, Essa é a parte mais importante. A gente dá retorno. Eu acho que tem bastante gente viajando hoje, Não, com certeza. Pessoal, ou se preparando para viajar, Tem alguns irmãos que sempre estão com a gente, que já passaram mensagem ainda hoje. Importante também mencionar que alguns irmãos acabaram mandando mensagem para o meu WhatsApp pessoal, porque tentaram falar com a gente e aí não teve resposta. E aí, pessoal, pastor, o que está acontecendo? Aconteceu que nós ficamos sem energia elétrica a partir de 2h20, 2h30 da tarde. Aí eu acabei dispensando os irmãos, porque já era mais de 4 horas e não tinha voltado a energia elétrica ainda. Eu acabei dispensando os irmãos para ir embora para casa e já descansar. Quem queria já ter alguma programação, já pudesse também, Sim. Então, essa que é a situação. Por isso que não houve atendimento a partir de 2h30, 3 horas da tarde de hoje, porque não tinha luz elétrica e aí nós ficamos sem internet. E, infelizmente, sem internet a gente não consegue prestar o atendimento necessário, porque precisa acessar o sistema, a gente depende de internet para fazer as consultas. Enfim, ficou inviabilizado. Mas
sexta-feira pela manhã, estaremos aí. Sem mais delongas, pastor Ciro, vamos iniciar aqui com a nossa pauta. Agradecer desde já a presença de cada um dos irmãos e irmãs que já estão conosco. Dizer que se você quiser nos auxiliar na divulgação dessa live, você pode tirar um print aqui e publicar no seu story para que outros irmãos que são contatos aí nas suas redes sociais possam também estar participando conosco aqui. Certamente vai ser uma grande bênção. Pastor Ciro, com a oportunidade para fazer alguma consideração inicial e na sequência nós já estaremos dando início aqui às questões que temos para hoje. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, né? E estamos aqui prontos para mais uma live, nossa live de número 167, que é live e aula, né? A gente chama de aula porque nós procuramos aproveitar bem esse período para explicarmos os assuntos e isso depois fica gravado lá no nosso site do CETADB. Vocês que ainda não conhecem o nosso site, é só entrar... Site não, né? O nosso canal. É só entrar lá no YouTube e você digita CETADB, né? Escreve-se CETADB e aí você tem acesso a várias playlists com vários vídeos, os mais diversos. E a gente está fazendo isso aqui já desde 2020, né, pastor Arcos? Desde quando começou a pandemia em 2020. 20 de março de 2020 foi a primeira. O decreto é do dia 18, né? Isso aí. Nós já aproveitamos e começamos. E olha que interessante que foi aquela sequência de perguntas sobre escatologia e o pessoal dizendo, pastor, vai ser o fim do mundo e as vacas amarelas, os cavalos amarelos andando por aí. O cavalo, e a gente já entrou, a gente já aproveitou, entrou nessa vibe e daí não paramos mais. Aquela do cavalo amarelo foi para acabar com tudo, né? Isso aí, mas essa aí já foi em 2021, não foi? Foi em 2021. Nós aproveitamos aquela vibe ali e não paramos mais. Em 2020 também tinha bastante coisa. Bom, aconteceram coisas terríveis, né? Com certeza. Inclusive, eu estive num estado aí há pouco tempo, num determinado estado, e teve um shopping enorme que foi inaugurado no dia 16 de março, o dia do meu aniversário, e no dia 18 fechou, né? E até hoje eles não conseguiram ainda recuperar o prejuízo, né? Não foi fácil. Não, com certeza. E graças a Deus que o nosso CETADB, apesar de todas as lutas que a gente sabe, né, que o irmão enfrentou aí, graças a Deus o nosso CETADB resistiu e estamos aqui, inclusive com as lives, né? As lives também são um legado aí da pandemia, né? Não tenho dúvida. Não paramos mais. É verdade. Pois bem, vamos lá, meu pastor. O Senhor Jesus Cristo, entre a sua morte e a ressurreição, subiu ao Pai com roupa sacerdotal para ele, o Pai, chancelar a sua vitória? É uma pergunta curiosa, né? Porque veja bem, nesse plano espiritual, né? E Jesus num corpo ressurreto, antes de ele, na verdade, entre a sua morte e ressurreição, então não está se falando de ressurreição, né? Então era no plano espiritual. Mesmo no plano após a ressurreição, no corpo ressurreto, Jesus não precisaria desse tipo de roupa, porque o seu corpo já é um corpo revestido de glória, né? Claro que ele se deu a conhecer aos seus discípulos, ele interagiu com seus discípulos, mas ele, a rigor, não estava mais sujeito às leis da natureza, às leis da física. Isso falando de Jesus num corpo, após a ressurreição. Agora, o nosso irmão pergunta entre a morte e a ressurreição, ou seja, no plano totalmente espiritual, o corpo ainda no sepulcro, Jesus ressuscitou no terceiro dia, então houve um intervalo, né? Nesse intervalo,
Claro que nós temos algumas referências bíblicas que não são muito claras, não é? Mas nós entendemos que 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19, Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 8 aí em diante, a gente entende, tem até uma outra pergunta aí nesse sentido, que depois a gente pode ampliar mais, mas nós entendemos que Jesus, em espírito, ele desceu às partes mais baixas da terra, diz a Bíblia, atingindo possivelmente não somente o Hades, mas também o próprio Tártaro. São lugares diferentes, embora chamados de inferno em língua portuguesa. Às vezes, a gente precisa recorrer ao texto grego para perceber certas diferenças, né? Eu até numa palestra que eu ministrei recentemente, eu falava daquele texto de Mateus 28, né? 19 e 20, que fala de ensinar. E ali a Bíblia diz, ide, ensinai, e depois, no versículo seguinte, diz, ensinando-as a guardar. Parece uma redundância na língua portuguesa. Mas quando você vê no texto grego, você vê que são verbos diferentes. No versículo 19, mateuteuo é o verbo que fala de fazer discípulos. E depois o verbo didasco, que é justamente o ensino contínuo, né? Teologia, como nós fazemos, o ensino teológico é didasco. Então, da mesma forma, a gente vê que Jesus, ele ao descer nas partes mais baixas da terra, ele foi não somente ao Hades, onde estavam, né, nos tempos do Antigo Testamento, todas as almas, independentemente de serem salvos ou perdidos, eram o mesmo lugar, mas Jesus ensinou que havia um abismo separador, Lucas 16. E Jesus, então, ao descer ali, ele também subiu. Paulo falou, aquele que desceu também subiu e levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E o texto de Hebreus também deixa claro que Jesus entrou lá. Agora, claro, entrou no céu, né? Agora, claro que o autor de Hebreus, ele está se valendo de uma linguagem espiritual, de uma linguagem figurada, falando que da mesma forma que o sumo sacerdote, ele entrava no lugar santíssimo com sangue ali e a nuvem da glória de Deus descia para Deus perdoar os pecados, Jesus, de uma vez por todas, tendo consumado a obra, ou seja, tendo morrido na cruz pelos nossos pecados e dado o brado da vitória, está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, indicando que a iniciativa da salvação vem de Deus, ou seja, não rasgou de baixo para cima, de cima para baixo. E aquele véu não era um véu como nós conhecemos hoje, era uma cortina grossa que não dava, de uma certa espessura, né? E não dava para ser rasgada com as mãos. Era necessário que juntas de bois puxassem de um lado e de outro para que rasgasse aquele véu, que fazia de fato a separação ali no templo. Agora, quando Jesus disse está consumado, o véu rasgou-se de alto a baixo, aquilo ali já representava que o caminho para o ser humano ser salvo estava aberto, só que Jesus, de acordo com o autor de Hebreus, ele entrou lá também na presença de Deus. Agora, essa questão de veste sacerdotal, isso aí não tem sentido, porque a veste sacerdotal diz respeito ao que havia na terra, ao sumo sacerdócio terreno. Jesus é o nosso sumo sacerdote no plano espiritual e ele não precisou ali apresentar-se com essas roupas, né? Às vezes, talvez, haja esse pensamento por causa de uma linguagem pictórica, né? Por exemplo, no livro de Apocalipse, ali mencionam-se as vestes de Jesus e tal, mas tudo aquilo ali é uma representação para falar da sua vitória. Claro que no plano espiritual é outra dimensão, né? Nós não vamos ter roupas como temos hoje, e Jesus também não precisou dessas roupas sacerdotais ali. Não sei se eu entendi a pergunta do nosso irmão, mas chancelar a vitória não precisaria, não foi necessário nenhum tipo de
de roupa, né? A própria obra de Jesus consumada, né? Porque ele mesmo, antes de morrer na cruz, ele já orou ao Pai dizendo: eu glorifiquei-te na terra, João capítulo 17, né? Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Então Jesus já tinha consumado a obra no que tange a ter uma vida perfeita, uma vida exemplar. Ele glorificou o Pai ao andar na terra e depois ele consumou a obra da redenção também ao morrer por nós na cruz. Isso é importante para chancelar a sua vitória e não a roupa sacerdotal. Maravilha, Deus abençoe os nossos irmãos ali de Fragoso, Magé, Rio de Janeiro. Temos núcleo do CETAD Bilar. Deus abençoe grandemente. A segunda questão que temos, pastor, para a nossa aula de hoje, lembrando que é a aula de número 167, é a seguinte: muitas moradas se refere a muitas pessoas? Então, em João capítulo 14, versículos 1 a 3, Jesus foi quem falou, aliás, é a primeira referência no Novo Testamento falada, não registrada, falada, até porque João é um dos evangelhos mais tardios no que tange a sua conclusão, não é? É o último dentre os 4 e também posterior a várias epístolas. É um dos últimos livros, aliás, do Novo Testamento, é o Evangelho segundo João. Só que no que tange a fala que foi registrada de Jesus, é a primeira referência ao arrebatamento nos tempos neotestamentários, até porque o arrebatamento é uma revelação 100% neotestamentária. Os profetas não falaram do arrebatamento. Os profetas falaram da vinda de Jesus, de maneira geral. Agora, foi Jesus quem disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, ou seja, ele estava falando para pessoas que já criam em Deus, mas ele disse: já que vocês creem em Deus, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai, e a casa do Pai, não há dúvida nenhuma de que é o céu, porque Jesus se referia sempre ao Pai como Pai celestial, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Eu estou dizendo isso porque hoje há teólogos tentando relativizar isso, para ajustar a Bíblia ao seu sistema, né? Os pós-tribulacionistas, infelizmente, não todos, né? Não estou aqui generalizando, mas muitos estão entrando por esse caminho de querer dizer que a casa do Pai não é o céu. Na verdade, Jesus falava do templo e tal. Agora, não tem sentido Jesus dizer que no templo há muitas moradas. Claro que Jesus estava falando do céu, da casa do Pai celestial. Então, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. E ele, continuando, disse: vou preparar-vos lugar. E se eu for, ou quando for, né? Algumas versões dizem se eu for e outras dizem quando for. Qual a diferença, irmão Ciro? A rigor nenhuma. Se você olhar a construção frasal, você vai ver que o se aí não tem condicionalidade, não é no sentido condicional. Jesus está dizendo: olha, se eu for, porque ele tinha dúvida. Não. Ele está usando um raciocínio lógico, ele está dizendo: eu vou. E por que eu vou? Né? É como a pessoa que diz: olha, eu vou ao supermercado. E se eu vou ao supermercado, claro que eu vou fazer compra. Eu não vou lá ficar andando dentro do mercado, eu vou para fazer compra. Então Jesus quis dizer: olha, eu vou para meu Pai, eu vou. E se eu vou para o meu Pai, é claro, eu vou preparar moradas. A versão atualizada já utiliza uma outra conjunção para facilitar, não é? Essa construção. Mas são equivalentes. Quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Olha aí o arrebatamento da igreja. E vos levarei. Porque Jesus está falando para quem? Não está falando para todos. Está falando para a igreja nascente, representada ali pelos apóstolos. Porque a igreja começou com aqueles apóstolos. É bem verdade que a era da igreja foi inaugurada no dia de Pentecostes, mas quem iniciou a igreja, que também tem criação, formação e feitura, assim como o mundo, assim como o ser humano,
a própria nação de Israel também, né? Isaías capítulo 43, versículo 7, ali está escrito que Deus criou, formou e fez, e o fato de soprar tem a ver com a formação, porque quando Deus formou o homem, Deus soprou nas suas narinas. Quando Deus forma Israel, Ezequiel 47 ou 37, né? Fala do Vale dos Ossos Secos, em que o Espírito sopra para formar-se um grande exército. E da mesma forma, Jesus sopra sobre os primeiros discípulos, especialmente sobre os apóstolos, para demonstrar que a igreja já estava formada. Só que, claro, no dia de Pentecostes, ela seria inaugurada. A era da igreja, seria inaugurada no dia de Pentecostes. Então, quando Jesus disse, irei, voltarei e vos levarei, ele falava, é uma promessa para a igreja. Ou seja, um arrebatamento aí que muita gente hoje em dia zomba de nós e não gosta desse termo, mas está claro e também o arrebatamento secreto, que está na nossa declaração de fé. Mas secreto por quê? Não porque as pessoas não vão ver o que vai acontecer, mas porque a nossa reunião é uma reunião secreta. O mundo não vai tomar conhecimento. O mundo não vai saber do que se trata. Assim como Jesus apareceu para Paulo e os seus amigos viram lá que houve alguma coisa, ouviram um barulho, viram alguma luz, mas não identificaram. Somente Paulo ouviu a voz do Senhor que ele dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele então soube que era Jesus. Então, o arrebatamento, Jesus também, né? É bom que se diga, ele esteve no espaço de 40 dias entre os seus discípulos após a sua ressurreição e o mundo não tomou conhecimento, foi secreto. É nesse sentido. Então, só que agora vamos para a questão de fato, porque eu citei toda a passagem, mas para enfatizar aí a parte relacionada com a pergunta. Muitas moradas se refere a muitas pessoas? Sem dúvida, porque haverá uma multidão de salvos. Claro que, em comparação com os perdidos, a gente fica triste com isso, mas o próprio Senhor Jesus foi claro ao dizer, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos que entram por ele, porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos que a encontram. Então, o caminho da vida é estreito, e muita gente não quer entrar por ele. Mas, claro que mesmo assim, haverá uma grande multidão. No período tribulacional, muitos também serão salvos, né? João viu uma grande multidão, só que lá no capítulo 7 de Apocalipse não é a igreja arrebatada, a igreja já terá sido arrebatada e ali são, na verdade, os que vão ser salvos a posteriori, por ocasião do período tribulacional, porque haverá salvação no período tribulacional. Mas quando Jesus disse que no céu há muitas moradas, claro, ele quis dizer que haverá muita gente no céu para a glória de Deus, haverá uma grande multidão de salvos que estarão por toda a eternidade com o Senhor. E graças a Deus que todos que estão aqui presentes nessa live, se Deus quiser, né, e todos estiverem prontos, estaremos todos juntos naquele grande dia, iremos ao encontro do Senhor nos ares, quer seja aqueles que estiverem vivos, quer seja aqueles que porventura partirem, mas não importa, a Bíblia diz que nós não precederemos os que dormem, os mortos em Cristo hão de ressuscitar primeiro, e depois nós, juntamente com eles, quando nós falamos nós, é fé, não é que a gente está afirmando profeticamente, que alguém também até torce. Distorce, né? Torce as palavras de Paulo, quando Paulo disse, e nós os que estivermos vivos, ou seja, Paulo falou algo que não se cumpriu, porque ele disse que ele estaria vivo. Não, ali ele estava mostrando a esperança dele. Não é que ele estava profetizando que ele seria arrebatado sem ver a morte, antes de ver a morte. Não, ele estava dizendo, nós os que estivermos vivos. Porque aquilo que ele estava falando, claro, tinha os Tessalonicenses como destinatários originais, mas ele, inspirado por Deus, estava escrevendo para a igreja de maneira geral, e tanto que as palavras dele, graças a Deus, chegaram até nós, pela obra do Espírito Santo, que inspira e preserva a palavra do Senhor. Então,
Muitas moradas se refere a muitas pessoas. Glória a Deus. Irmã Maione, nós estaremos orando pelo seu esposo John e pelo seu filho Josué. Com certeza estaremos colocando na oração. É importante mencionar aos irmãos que nós aqui no CETAD iniciamos o expediente de trabalho todos os dias com um devocional, com oração, com leitura bíblica e canto de louvor. E também encerramos nessa mesma condição. Iniciamos os dias de trabalho e encerramos o dia de trabalho nessa mesma condição. E o pedido que a irmã acabou de fazer aqui de oração vai ser acrescentado também para que a gente possa estar orando em favor do pedido que foi feito. Nosso irmão está pedindo que a resposta seja dada. Irmão, nós temos uma pauta que foi divulgada, não é? Para essa aula de número 167. Então, nós seguimos com a pauta que nós temos das questões aqui. As dúvidas que tiverem, conforme eu disse no início, qualquer dúvida que os irmãos tiverem em relação aos assuntos de teologia, de Bíblia, de escatologia, se você tem uma dúvida, você pode escrever a sua dúvida aqui no comentário, porque a sua dúvida vai ficar registrada e nós vamos estar respondendo a sua questão. Quando a sua questão for para ser respondida, eu mando mensagem através do direct do CETAD para o seu contato de direct aqui também no Instagram, para que você esteja ciente de que naquela aula a sua pergunta será respondida. Se você não participa de todas, né, pelo menos você vai ter a informação de qual será o dia que a sua pergunta estará sendo respondida. Então, as dúvidas os irmãos podem escrever aí no comentário, que certamente serão respondidas. A outra questão que temos, pastor Ciro, para a nossa aula de número 167 é esta aqui. O paraíso foi tirado da terra? É uma boa pergunta, né? Porque, como nós falamos já nessa mesma aula de hoje, nessa mesma live, ao responder à primeira pergunta, há textos que mostram que Jesus desceu às partes mais baixas da terra, o que nós entendemos lendo Judas e também 2 Pedro, que Jesus não foi apenas ao Hades, mas foi também ao Tártaro, onde estão aprisionados anjos caídos, que foram ali guardados em prisões, porque eles não guardaram o seu primeiro estado, não guardaram o seu principado. E o Hades é onde estão as almas das pessoas que partiram para a eternidade sem salvação. Isso falando hoje. Porque nos tempos do Antigo Testamento, Jesus foi claro lá em Lucas capítulo 16, muitas pessoas têm dificuldade de tomar aquilo como uma passagem que possa ser usada como doutrina, porque muitos chamam aquilo de parábola. Mas não é uma simples parábola. Não é uma simples parábola. Ali nós temos uma história. Alguns autores já estão chamando de parábola histórica, né? Eu prefiro chamar de história. Realmente uma história, porque, claro que Lucas apresenta muitas parábolas e muita gente, muitas vezes, acaba achando que Jesus estava fazendo também uma simples comparação e tal, e que não tem fundamento. Só que ali, Jesus cita nomes, a maneira como ele descreve é diferente de uma parábola, o verbo como ele utiliza, ele cita o nome de Abraão, ele cita Lázaro, que não é o mesmo Lázaro, amigo de Jesus, lá de João capítulo 11, mas é um mendigo, né, chamado Lázaro, e também cita o rico, cujo nome não aparece, mas fica claro que era alguém conhecido, e ali diz que ele vivia regaladamente e tal, e ele partiu, e também Lázaro partiu, e ambos foram para a eternidade, para lugares diferentes, embora estivessem na mesma região. Que região? O lugar que a Bíblia chama de Hades. Hades, claro, é um termo também presente na mitologia, porque é bom que se diga que o grego koiné não é uma língua sacra,
Alguém pensa que por ser a língua do Novo Testamento, o grego, o koiné, é uma língua santa e os termos são santos? Não. É uma língua popular, não é? Que Alexandre o Grande escolheu para disseminar o grego pelo Império Romano. Claro, na época não era ainda o Império Romano, mas era o Império Grego, mas depois o Império Romano também se valeu, né, de toda aquela cultura grega e acabou também mantendo aquela prática de Alexandre, não é? De disseminar não o grego difícil, o grego ático, por exemplo, mas o grego mais popular, o grego koiné, que é um idioma que herda muitos termos da própria mitologia, né? Então, quando se fala de Hades, claro, é o termo que a Bíblia utiliza para representar um lugar real. E nos tempos do Antigo Testamento, esse lugar se chamava Sheol, né? no hebraico. Então, quer dizer, era um lugar só, e que Jesus diz lá em Lucas 16, havia um abismo separador. De um lado estavam os justos sendo consolados, de outro lado, os ímpios que estavam já em tormentos. Embora não fosse o tormento final, porque o tormento final será no Guiena, no lago de fogo, quando a pessoa estiver na sua condição plena, espírito, alma e corpo, após a ressurreição. Antes da ressurreição, o corpo, claro, está na terra, está na sepultura, e a parte imaterial está neste lugar intermediário. No Antigo Testamento, o Hades, ou Sheol, né, que era um lugar que tinha um abismo separador. Mas todas as almas, fazendo-se, claro, uma construção teológica, porque nós não vamos encontrar na Bíblia esse ensinamento assim. Aliás, vários ensinamentos na Bíblia você não encontra da maneira como você gostaria de encontrar. A gente está vivendo, inclusive, num período, os teólogos de internet são assim. Mostra um versículo, eu quero um versículo, me mostra um versículo. E, na verdade, a gente, quando faz teologia, a gente não se apega a um versículo, a gente se apega a um corpus, a um conjunto de textos. E você não vai encontrar, às vezes, um versículo dizendo, eis que o paraíso era assim, e o rádio... Não, você vai encontrar ali algumas afirmações que você, analisando, você chega a certas conclusões que nós consideramos bíblicas, né? Passando por interpretação. Claro que nesse ponto aí, a gente admite que não há uma clareza. Nós temos a nossa posição, mas nós não somos dogmáticos, porque essa parte aí do Hades e tal não é assim de uma clareza cristalina. Mas qual é a nossa posição? O que nós vemos aí? Nós vemos que Jesus, lembrando que, por exemplo, quando Jesus estava na cruz, um daqueles infratores que se arrependeu e até repreendeu o seu colega que estava ali zombando de Jesus, veja, mesmo na cruz, o camarada dizia, salvou os outros e não pode salvar a si mesmo e tal. Aí o outro disse, será que não temes pelo menos a Deus? Não percebes que nós estamos na mesma condenação e nós porque realmente merecemos? Mas esse justo não fez crime algum. E olhando para Jesus, disse-lhe, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a resposta de Jesus foi imediata. Hoje, acrescenta mesmo, né? Não está no texto, né? Mas alguém diz mesmo para identificar que era hoje mesmo. Porque as testemunhas de Jeová mudaram a pontuação para ficar assim, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Mas isso aí, eles que mudaram a bel prazer. O texto não diz isso. O texto diz, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Agora, se Jesus morreu naquele dia e ressuscitou ao terceiro dia, e ele estava prometendo para aquele homem que naquele mesmo dia aquele homem estaria no paraíso, isso aí é mais um elemento para nós entendermos que Jesus transportou
transportou, não o lugar em si, mas os salvos que estavam no Hades, nesse compartimento onde eles eram, claro, nesse lado onde eles estavam sendo, claro, já consolados, o seio de Abraão, junto ao seio de Abraão, como Jesus prometeu para aquele homem, hoje estarás comigo no paraíso, e Paulo, lá em 2 Coríntios 12, ele diz que conheço um homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, um homem que foi ao céu, né, ao paraíso, ao terceiro céu, disse Paulo, e lá ouviu palavras inefáveis. Eu não sei o que está acontecendo com esse meu fone de ouvido. Chega um ponto que ele corta, né? Chega um ponto que ele começa a cortar o áudio, mas agora tá bom. Eu não sei. Eu carrego ele, mas tá chegando aí, né? Tá chegando, tá normal. Maravilha. Acho que eu vou parar de usar isso aqui, porque aqueles vizinhos já foram, né? O problema é que eles faziam uns barulhos complicados, aí falavam palavrão alto e tal, e aí eu não queria que isso entrasse na live, né? Entendi. Mas eu vou parar de usar isso aqui, pelo menos por um tempo. Então, pastor Hermes, resumindo, segundo aos Coríntios 12, Paulo visitou um lugar que ele chamou de paraíso, onde ele ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. E Jesus falou para aquele homem crucificado, hoje estarás comigo no paraíso. Então, conectando-se essas passagens, porque é possível conectá-las, né? A gente percebe que Jesus teria, sim, transportado, não o paraíso, mas transportado as pessoas que estavam no Hades, naquele lugar onde eram consolados, os salvos, no caso, teriam sido transportados para o terceiro céu, né? O paraíso. Se bem que é difícil a gente entender isso aí, porque é outra dimensão, né? Porque, a rigor, claro, a gente tem como referência, outro dia até nós fizemos uma resposta aqui sobre isso, nós temos referências para cima e para baixo, céu e inferno, né? Essa é a referência, inclusive, da Bíblia para nós. Agora, Jesus transportou de onde para onde, né? A Bíblia diz claramente que as partes mais baixas da terra. Agora, onde que são essas partes mais baixas da terra? É claro que o autor sagrado também utiliza uma linguagem que nós possamos entender. Mas tudo isso, claro, ficará para nós cristalino quando nós estivermos numa outra dimensão. Paulo deixa claro que hoje conhecemos em parte. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. 1 Coríntios 13. Mas vai chegar um dia, claro, que nós vamos ter o conhecimento pleno nesse sentido, né? Não que vamos ser oniscientes, mas vamos ter um entendimento muito melhor de tudo isso, porque a Bíblia diz que nós veremos o Senhor também como Ele é, né? João disse que, filhinhos, ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos, e nós vamos ter um corpo, disse Paulo também escrevendo aos Filipenses, semelhante ao de Jesus. Maravilha! Saudar aqui o pastor José Francisco Ferreira. O Ferreirinha é da gente. Olha aí que benção, hein? Deus abençoe Ferreirinha. Grande maravilha. Ferreirinha. É um amigo que temos lá em Pernambuco. Nosso amigo de encontrando ele aí. Abreu e Lima. Né? Abreu e Lima, isso aí. O ano que vem ele vai ser eleito vereador lá. Eu estou querendo que ele seja governador. Aleluia! Presidente. Olha aí. Né? Já pensou o nosso Ferreirinha, presidente do Brasil, hein? E ele sabe o que fala. Vamos lá. Meu pastor, a próxima questão que nós temos aqui para a nossa aula de número 167 diz respeito ao hiato, a teoria do hiato em Gênesis. Aí, nosso aluno pede para que a gente fale a respeito desta teoria do hiato em Gênesis.
Essa teoria do hiato, por incrível que pareça, é defendida por muitos teólogos, inclusive no nosso meio, né? Conhecida como teoria do hiato, teoria do intervalo, teoria da lacuna. Em resumo, ela diz o seguinte, que entre Gênesis 1 e Gênesis 1 e 2, ou seja, o primeiro versículo e o segundo versículo, tem ali um intervalo de milhões de anos, né? Muitos acabam usando essa teoria, às vezes, para tentar ajustar o que está na Bíblia com o que está na teoria evolucionista, mais precisamente, né? Isso é lamentável. Mas, infelizmente, tem pessoas que entram por esse caminho. Mas muitos não entram por esse caminho, mas tentam fazer uma explicação com base no que consideram que é uma recriação da Terra. Porque Gênesis 1 e 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí você vai para o 2, diz, e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí, a partir daí, disse Deus, haja luz. Ou Deus começa, segundo alguns, recriar a terra. Porque o verbo no hebraico, quando se diz ali, e a terra era sem forma e vazia, segundo os entendidos, também pode ser traduzido para tornou-se. A terra tornou-se, embora a maioria esmagadora das traduções, os eruditos sempre, em vários idiomas, né, eles sempre traduzem para era. A terra era sem forma e vazia. Como entender isso aí? Então, o pessoal deu asas à imaginação e começou a dizer, não, a terra tornou-se, porque o diabo ele se rebelou contra Deus, e quando ele se rebelou contra Deus, ele destruiu toda a criação. Veja como o diabo é poderoso, né? O diabo, pela crença desses irmãos, o diabo talvez está pelo menos no mesmo nível de Deus, ou talvez maior, porque ele foi capaz de destruir toda a criação de Deus. Imagine Deus criando tudo com perfeição, aí o diabo vai lá com raivinha, né? Para fazer pique? Eu me rebelei contra o Senhor e eu vou destruir tudo. Aí foi lá, destruiu tudo que Deus fez. Destruiu todo o universo, destruiu tudo. Aí Deus, pacientemente, né? Mesmo o diabo tendo destruído tudo, ele falou, não, tudo bem, seu diabo. Você ficou nervoso, destruiu toda a minha criação, mas eu vou refazer tudo de novo. Veja, é uma teoria muito improvável, né? Muito complicada. Mas, irmão Ciro, como então o irmão explica que Deus criou a terra e a terra estava sem forma, logo no segundo versículo? É que nós temos que entender aí agora, eu penso que falta às vezes para as pessoas analisar os detalhes no livro de Gênesis. Porque se você ler o capítulo 2, por exemplo, diz que Deus, ao sétimo dia, e é interessante que Deus trabalhou no sétimo dia, né? Muita gente diz que Deus não trabalhou no sétimo dia. Ele fez tudo em 6 dias, mas no sétimo dia diz que ele concluiu a obra. Você ler Gênesis capítulo 2, você vê que, havendo Deus acabado a obra no dia 7º, ele acabou no dia 7º. Então, o acabamento foi no dia 7º. Porque a obra de Deus, assim como uma obra arquitetônica, ela abrange 3 etapas, não é? Envolve a criação propriamente dita, que é uma criação imediata, a formação, que é uma criação mediata, eu vou explicar novamente isso que eu tenho falado, e a formação, que é o acabamento, a feitura, que é o acabamento. Assim como diz lá em Isaías, em relação a Israel, eu já citei aqui, Isaías 43, versículo 7, diz que Deus criou, formou e fez Israel para a sua glória. Isso vale para o ser humano, isso vale para o universo. Deus primeiro criou. Quando se fala de criar de maneira imediata, esse termo imediato significa o quê? Teologicamente falando, imediato quer dizer que não tem nada no meio. Imediato. O Criador, ele está de um lado, a criatura está do outro lado. E no meio não tem nada, porque Deus criou com a sua própria palavra. É a chamada criação, em latim, ex nihilo, ou seja, do nada.
É a criação imediata. O universo, claro, Deus criou com a sua própria palavra. A Bíblia diz, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Deus trouxe a existência pela sua própria palavra. Só que Deus é um Deus de ordem. O nosso Deus é um Deus de ordem, que estabeleceu leis. Ele fez tudo de acordo com a sua vontade, com ordem. Então, ele poderia, claro, simplesmente dar uma palavra e fazer tudo. Bum! Teria feito. Mas não foi assim que ele fez. A Bíblia mostra que Deus primeiro criou, ou seja, a criação original, assim como um arquiteto que cria. Eu sempre cito o exemplo de Brasília, né, que Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, e Niemeyer ficou mais famoso, talvez porque ele viveu mais tempo também, mais de 100 anos, e tem várias obras espalhadas pelo Brasil, o Museu do Olho, lá em Curitiba, aqui em Niterói tem também o Museu da Arte Contemporânea, que é o mesmo nome, todos os museus têm esse nome, né? Arte Contemporânea, mas eles são apelidados. Em Curitiba é o Museu do Olho, aqui era para ser uma flor, né? Mas acabou parecendo mais um disco voador. Então, o Museu da Arte Contemporânea. Então, Niemeyer, quando ele teve a ideia, veja, ele criou na sua mente. Ele é um arquiteto. Depois veio a equipe de engenheiros, projetistas e tal, e os trabalhadores braçais, etc., tudo aquilo, para dar forma ao que foi criado originalmente. Dar forma e acabamento, né? Então, criação, formação e feitura. Uma obra arquitetônica tem essas etapas. Deus, da mesma forma, quando ele cria o universo, e ele cria o ser humano também, você vê claramente, é só olhar para o caso de Adão e Eva, nós estudamos há pouco tempo isso na escola dominical, quando a Bíblia fala da criação imediata, porque no caso do ser humano também houve criação imediata. Alguém até foi me contestar lá no meu canal, não, você está equivocado, porque a criação imediata é só para o universo. Porque Deus criou o universo a partir do nada. O homem foi feito no 6º dia. Só que a pessoa se esquece que primeiro a criação está na mente de Deus, na mente de Deus. Então, na mente de Deus, a partir do nada, já estava criado ali, macho e fêmea os criou. Porque Deus não criou o homem primeiro para depois perceber que a mulher... Ele foi pego de surpresa, né? Ele foi pego de surpresa. Não, Deus já sabia de tudo. Então, Deus já criou de forma imediata homem e mulher. Já estava na mente de Deus. Só que na hora de dar forma ao que estava previamente criado, aí Deus forma primeiro o homem. É a escolha de Deus, né? É o princípio da prioridade. Deus escolhe o homem, forma o homem do pó da terra, e depois, tirando uma das costelas de Adão, depois de fazer cair um sono pesado sobre ele, forma a mulher. Então veja que o homem foi formado a partir da terra, a mulher foi formada a partir do homem. Claro que o homem também veio do pó da terra, então é subproduto, né, da terra, mas não deixa de ser uma grande lição. A mulher foi tomada do homem. A Bíblia diz isso. Então a mulher não tem que se rebelar contra o homem, nem vice-versa, até porque o homem nasce da mulher, aquilo que Paulo falou, né? A mulher saiu do homem, depois o homem nasce da mulher, para ver que ninguém é maior do que ninguém. Mas tem o princípio da prioridade aí. Bom, voltando para a criação do universo, a mesma coisa. Deus cria a partir do nada, no princípio criou Deus os céus e a terra. Só que aí, ao criar, projeto original, criação imediata, Deus, a partir do versículo 2, ele começa a dar forma, ele começa a modelar. O verbo é diferente. Você pode ver, tanto no grego como no hebraico, quando fala da formação do homem, lá em 1 Timóteo 2 e 13, e também em Gênesis, no hebraico, é interessante que eu gosto de ler a Bíblia em outros idiomas, até para comparar e também para praticar, né? Estudar o estudo de idiomas. E no inglês é interessante que lá no Gênesis, quando diz que a mulher foi formada, o verbo que se utiliza ali é fashion. Veja, tem um verbo no inglês que é fashion. Fashion significa moda, mas também tem um verbo no inglês que é fashion. Então, quando diz que a mulher foi feita do homem, formada a partir do homem,
diz que a mulher foi fashioned, né? Ou seja, ela foi feita no sentido de que ela foi melhor acabada do que o homem, foi feita, foi formada de maneira meticulosa, né? Então, é a formação. O universo, a mesma coisa. Deus cria a partir do nada, do princípio que deu os céus e a terra. Aí, a partir do versículo 2, Deus vai modelando, Deus vai dando forma àquilo que ele havia previamente criado. Então, é isso que diz o texto bíblico. Não tem espaço para esse tipo de teoria mirabolante de que Deus criou, aí o diabo ficou com raivinha e foi lá, destruiu tudo que Deus fez. Ah, eu vou destruir tudo agora porque eu não gosto de Deus, eu estou com raiva e vou destruir tudo. Aí Deus ficou ali numa situação difícil, né? Porque o diabo ali se mostrou mais forte do que Deus nessa teoria, né? Porque Deus é o Todo-Poderoso, mas ele não conseguiu impedir o diabo de destruir toda a sua criação. Aí Deus teve que refazer. Isso na teoria aí do hiato. Então, eu não vejo com bons olhos essa teoria, eu respeito. Tem gente no nosso meio, repito, que defende essa teoria, né? Teólogos de respeito, aí que, claro, o fato deles crerem nessa teoria, isso não depõe contra a obra deles como um todo, mas eu particularmente não vejo com bons olhos essa teoria. Eu acho que ela, na verdade, contraria o que está no texto. O texto mostra claramente que Deus criou, formou e fez. Ou seja, Deus criou de maneira imediata, né? Depois criou de maneira imediata, porque quando se fala de criação imediata, é porque já tem uma matéria-prima. Deus criou a matéria-prima. E aí, ao criar a matéria-prima, Deus moldou essa matéria-prima que ele próprio criou a partir do nada. Então, criação imediata, Deus trouxe à existência a matéria-prima. E a partir daí, ele começa a dar forma, é a criação imediata, ou seja, tem algo no meio entre o Criador e a criatura. E aí Deus, então, ele dá forma, ele vai formando dia após dia, vai dando forma, por isso que o texto diz, né? No princípio que Deus fez a terra, e a terra era sem forma. Era sem forma. Não é que tornou-se, ela era de fato sem forma, porque Deus ainda não tinha modelado, não tinha dado forma ao que ele previamente criara, como arquiteto que é. Aqui não é nada de maçonaria, viu? Eu sei que na maçonaria eles falam do arquiteto, do supremo arquiteto, mas nós estamos falando aqui de Deus. Deus, verdadeiramente, ele é arquiteto, né? Então, vou parando por aqui, pastor Alex, porque as horas já me mandam parar, não é? Muito bem, meu pastor. Muito bem. Eu quis explicar. Deixa eu deixar bem claro aqui para o Reis. Reis, nós não temos nenhum vínculo com a FATEB. Nenhum tipo de vínculo. Mas vamos lá. O Satanás não tem. Só o EB, pode falar. O EB do final é igual, mas só isso também, né? Só. Tem nada de vínculo com a FATEB. Vamos avançando aqui. Ó, essa questão do Satanás ter essa condição toda, ele na verdade é encolerado, né? Ele é encolerado, porque quando ele achou que ele ia arrebentar com a vida de Jó, Deus falou, meu filho, vai lá, toca nos bens dele, toca em tudo e você vai ver como ele vai continuar fiel. Só não toque na vida dele. E ele foi lá e fez exatamente aquilo que Deus permitiu. Porque ele não dá conta, né? Quer dizer, Deus já permitiu o diabo destruir toda a criação de Deus para Deus ter que refazer tudo, né? Com certeza. Isso aí é por isso que é de fato uma teoria. Porque em si ela não se firma, não é? E até porque não tem nem como comprovar essas doideiras que essa turma pensa. A turma entra dentro de uma academia e começa a pensar coisa mirabolante para poder ocupar o tempo lá, né? Aí eles inventam essas loucuras e ficam disseminando essas loucuras na cabeça dos crentes. Pois é. E aí os crentes ficam replicando essas doideiras. Então nós temos, na verdade, que vigiar, né? Mas nós vamos encerrar com essa outra aqui, que isso aqui também é coisa da academia, tá? O tanque de Betesda era um tanque pagão? Rapaz, isso aí... É para fechar com chave de ouro. O tanque de Betesda, havia, na verdade, pela
pela descrição que está lá em João, no capítulo 5, não é isso? Capítulo 5, isso. Ali você vê que não era algo realmente ligado ao culto dos israelitas. Era algo realmente, pelo que tudo indica, era pagão, né? Agora, é importante observar o seguinte, só para citar, que uma certa ocasião eu respondi uma pergunta sobre isso, e eu quero só aqui mencionar alguns pontos. Esse tanque de Betesda, aproveitando, quem ainda não conhece o tanque de Betesda e quiser conhecer pessoalmente, em 2025, né? Não o ano que vem, 2025, para você ter bastante tempo, nós estamos organizando uma caravana para lá, junto com a editora Chamada, né? Já tem vários irmãos que estão manifestando o desejo de ir, em torno de 40, segundo a última informação que eu recebi. Então, em junho de 2025, quem desejar ir para a Terra Santa, conhecer Jerusalém, conhecer a Galileia, e com certeza vai ter a oportunidade de ver as ruínas lá do tanque de Betesda. Então, porque nós vamos a Betesda também. Então, é só você enviar um e-mail para viagem@chamada.com.br. É um e-mail bem simples, viagem@chamada.com.br. Você coloca só o seu nome e o seu telefone, mais nada. A editora Chamada vai entrar em contato com você e vai te dar as informações. Então, lá na Terra Santa, você tem ali, junto à Porta das Ovelhas, esse tanque. As ruínas estão lá desse tanque que tem 5 alpendres, conforme a própria descrição da Bíblia, né? E ali, de acordo com João capítulo 5, uma grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, diz a Bíblia, eles ficavam esperando o movimento das águas que acontecia uma vez por ano. O texto diz que um anjo descia em certo tempo ali ao tanque e agitava a água. O que acontecia? O primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. É interessante que no texto grego, e esse texto está no texto grego, né? É bom que se diga isso, porque existem algumas versões alexandrinas mais antigas que não constam esse texto. Só que o texto que está na grande massa bizantina, que é cerca de 99% dos manuscritos do Novo Testamento, apresentam essa narrativa, não é? Esse acontecimento. Então, eu não vou aqui entrar nessas questões, porque não dá tempo de crítica textual, mas eu vou afirmar aqui que esse texto consta do original, consta dos textos originais, porque eu sou adepto do texto majoritário. Eu não sou adepto do texto eclético, que prioriza poucos manuscritos alexandrinos em detrimento da grande massa bizantina. E eu creio que Deus utilizou exatamente as muitas cópias para preservar a sua mensagem, porque o mesmo Deus que inspirou é o Deus que preserva também a sua palavra, e por isso que ela chegou até nós, graças a essas muitas cópias. Claro que no meio do caminho alguém tentou deturpar, mas como um rio que corre, né? Eu cito sempre o exemplo do rio Tietê, que como um afluente lá de um rio do Paraná, ele começa lá na altura de Salesópolis, ele vai correndo e quando chega em São Paulo, especialmente, pega muita poluição, mas lá na frente, lá em Barra Bonita, se eu não me engano, aquelas cidades ali, a água já está cristalina de novo, porque a água vai correndo e vai deixando a poluição pelo caminho. Então, os textos bíblicos também, Deus, o Espírito Santo, atuou de tal maneira que as cópias foram sendo feitas até que chegou até nós, por graça de Deus, praticamente a versão de acordo com o original, né? A descoberta dos manuscritos do Mar Morto prova isso, né? Tentaram desfazer da palavra de Deus, mas ali é uma demonstração de que Deus preserva a sua palavra, porque aqueles manuscritos do século II a.C., por exemplo, do profeta Isaías, são praticamente idênticos ao texto massorético, que é do século
XI, começo do século XI depois de Cristo, que está lá no Museu de São Petersburgo, né, na Rússia. Muito bem. Então, veja, essa menção ao tanque de Betesda, ela está no texto bíblico. Só que alguns tradutores acrescentam uma palavra que não está no texto grego, que é quanto ao anjo. Porque não está escrito que é um anjo de Deus. Ah, irmão Silvio, mas para fazer cura só pode ser de Deus. Não necessariamente. O diabo também é enganador. O diabo se transfigura em anjo de luz. O diabo usa de ilusionismo. Ele tem também um poder relativo para fazer sinais miraculosos. Então, aquele povo ali, pelo que tudo indica, estava sendo enganado, porque Deus não é sádico ao ponto de reunir várias pessoas num lugar sofrendo para só de vez em quando um anjo vai lá, mexe a água, uma pessoa só que cai na água é curada. Ora, se é Deus que está naquele negócio, ele curaria mais pessoas, curaria quem tivesse fé. Tanto que quando Jesus foi lá, o que Jesus fez? O homem estava 38 anos sofrendo e Jesus perguntou para ele o que ele queria, queres ficar são? E o homem disse, olha, eu quero, mas não tem ninguém que me lança na água. E Jesus curou o homem. Então, ali foi a ação de Jesus. Só que aquele pessoal que estava ali, pelo que eu entendo, pela leitura do texto, era sim um culto pagão. Era um culto pagão, era uma crendice. Era uma crendice de que havia, e de fato acontecia, vinha um anjo, porque João não descreve aquilo como uma crendice. O povo tinha uma crendice, mas aquela crendice ela era alimentada por alguma ação, suponho que seja maligna. Por quê? Eu suponho por quê? Porque não diz que o anjo era de Deus. Diz apenas, se você ler o texto, que um anjo descia. Um anjo mexia naquelas águas. E a pessoa, veja, é algo sádico até, a meu ver. E Deus não é sádico. E Jesus demonstra isso porque ele mesmo cura, né? Ali o homem que estava há 38 anos naquela cama, enfermo. Bom, as horas me mandam parar, mas em resumo, eu constato, lendo esse texto, que aquele tanque de Betesda era sim um tanque que era usado pelos pagãos naquela ocasião. Muito bem. Assim como tem outros, né, lugares aqui no Brasil que, a despeito de não serem tanques e de não chamarem Betesda, também são lugares onde as pessoas se reúnem e ficam ali esperando algum tipo de movimento. Pois Entendeu? É a mesma coisa com outro nome. Eu Sim. vejo assim, é uma forma de Satanás escravizar as pessoas, deixando elas numa situação difícil naquele lugar, esperando, não é, por alguma coisa que às vezes não acontece ou se forja, enfim. Mas essa é a questão. Está respondida a dúvida que foi levantada aí, então, pelo nosso irmão a respeito dessa questão, se o tanque de Betesda era um tanque pagão. Nós vamos encerrar por aqui, já 23 horas, não é? 23 horas passadas. Pastor Thales, desde o Equador, Deus abençoe, seja muito Olha aí que benção, sempre. Toda quarta-feira, às 22 horas, horário de Brasília, nós temos a live ao vivo, não é? A aula é ao vivo aqui pelo Instagram. Porém, todo o conteúdo, né? Todo o conteúdo vai ficar gravado aqui no Instagram, mas também será disponibilizado. Essa semana, excepcionalmente, na sexta-feira, porque amanhã, quinta, é feriado, mas normalmente nós fazemos a live num dia e já no dia seguinte também é disponibilizado no YouTube. Mas queremos aqui agradecer a cada um dos irmãos e irmãs que estiveram conosco, nossos irmãos lá de Catolé do Brejo, sertão da Paraíba, estão com a gente aqui. Deus abençoe vocês também, em nome de Jesus. Não é? Nosso aluno ali mencionou que está com a gente assistindo a aula, que não perde. Que bênção! Para nós é uma satisfação, de alguma forma, poder cooperar na formação teológica e educacional dos irmãos. Quero convidar vocês. Aqui eu tenho um livro do curso de teologia do CETAD, esse é um dos módulos, não é? Você pode se inscrever. Eu deixei fixado aqui, ó, o nosso site. Você pode tirar um print da tela
para você ter salvo o site aí, acesse o site. Iguatu, no Ceará, está com a gente, né? Nova Friburgo, acesse aí o site, o irmão Gerry Adriano, que é lá de Catolé do Rocha. Acesse o site, se inscreva e você com certeza terá o melhor atendimento e uma equipe aqui maravilhosa que vai estar, não é, que vai estar ali auxiliando nessas questões. Teresópolis, sejam bem-vindos. Muito bem, pastor Ciro, as suas considerações finais e nós estaremos com isso encerrando a nossa aula de hoje. Quero agradecer aí a presença de todos, né? Não vou falar todos e todas, né? Porque todos já engloba todas também, né? Hoje em Todd, eu não gosto de Todds, né? É uma coisa que me incomoda. É uma coisa que me incomoda a pessoa do nosso meio. Eu quero saudar todas e todos. Gente, todos já é uma palavra inclusiva. A Bíblia diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Então, todos é homem e mulher. Mas hoje em dia, do jeito que está, daqui a pouco vai aparecer no nosso meio alguém falando todos, todes, Nescaus, Eu prefiro Nescau. Nescau. Tem mais chocolates do pai. Apesar que eu não estou curtindo nem isso mais também, porque tem muito açúcar esse negócio e diabetes fica por conta. Mas amém, Jesus é bom. Já vem com açúcar, esse é o problema, né? Tá. Você às vezes não quer adicionar açúcar, mas já vem açúcar. Já vem, aí é a luta. Mas eu vi aí várias pessoas entrando, pessoas amigas, pessoas conhecidas. Eu vi e agradeço, viu, pela presença de todos. E quero agradecer ao CETAD, ao pastor Hércules, nossa vice-diretora, irmã Eliane. Já estão todos em Apucarana, né? Todo mundo em Apucarana. Já voltaram, muito bem. Então, Deus abençoe. E tem sido um prazer participar dessas lives aqui toda semana, interagir com os irmãos, nossos alunos, os professores também, né, que estão sempre aqui também prestigiando o nosso trabalho, professores espalhados aí pelo mundo, né? Graças a Deus, nosso irmão do Equador que chegou aí e tantos outros. Olha aí, o Estúdio Pagani entrou aí, ó. Tá vendo? Ela tá finalizando uma encomenda de. Eu estava vendo outro dia, que benção, viu? O trabalho está prosperando muito para a glória de Deus, viu, gente? Glória a Deus. Na verdade, o trabalho é muito bem feito, né? Louvado a Deus aí pelo crescimento. E eu acho que daqui a pouco vai ficar. Eu vou perder a sócia, rapaz. Eu vou acabar perdendo a sócia, eu fico só vendo. Estou vendo que daqui a pouco você vai ter dificuldade aí nesse sentido, hein? Porque o crescimento está sendo grande para a glória de Deus. Mas muito bom. Louvamos a Deus e que queremos desejar a todos um bom feriado, né? Eu estou aqui, não é de propósito não, mas parece que o pessoal amanhã tem um movimento que vai vestir preto aí para protestar alguma coisa, mas é só coincidência, viu? Tá certo. Então, tá certo. Deus abençoe a todos. Até a próxima, se Deus quiser. Maravilha. Quero saudar aqui o pastor Aliandro, lá de Manacapuru, no Amazonas. Esse é um amigão que fizemos ali no Amazonas. Deus abençoe, é monitor do nosso curso. Tem uma grande turma lá na Assembleia de Deus Tradicional de Manacapuru. Nós queremos aqui estender o nosso cumprimento a todos os nossos alunos lá na cidade de Manacapuru, no Amazonas. Igreja Evangélica Assembleia de Deus Tradicional de Manacapuru. Glória a Deus. O Senhor vos abençoe, irmãos. Quarta-feira próxima tem mais. E nós aguardamos vocês a partir de 22 horas, ao vivo, online, pelo Instagram CETAD, e depois será disponibilizado também no nosso canal no YouTube. Você acesse o nosso site. Se ainda não é aluno, se inscreva. Se você é líder da igreja, é pastor da igreja, é líder de um departamento, você pode também organizar um núcleo, não é? Uma classe do CETAD aí na sua igreja e semanalmente reunir com os irmãos para uma aula abençoadora em nome de Jesus. Você vai acessar o site e se tiver dúvidas a respeito de como organizar um núcleo, ali no nosso WhatsApp que está no site, você consegue ter todas essas informações. O Senhor abençoe a cada um dos irmãos, vossas respectivas famílias, em nome de Jesus. Até a próxima quarta. A paz do Senhor. Amém. Deus abençoe.